machistas, as pessoas chamam a atenção delas. A pessoa que fala mal de um gordo é engraçada. E não só isso, a pessoa que fala mal do gordo, ela, se vê como, aquela que tá falando mal do gordo, na verdade, quem tá falando mal do gordo tá fazendo um processo Um educativo pra talvez favor. botar aquele go exatamente. Me ajudou. Como é seu nome? Desculpa, não tenho o prazer de te cumprimentar. Não tenho prazer de Gostei. Não tenho o cumprimentar. prazer de te Não tem cumprimentar. problema. Antes de Adoro. me O seu nome. Antes de me apresentar, eu preciso falar que a gente tá aqui, a gente foi convidado para falar sobre corpo livre. Quando a gente pensa sobre corpo livre, a gente primeiro tem que entender o que é um corpo que não é livre. Mas de onde você tirou a ideia do corpo livre? Na concepção de um corpo que não é livre, a gente pensa num corpo que é limitado. Certo. O que é um corpo que é limitado? Aquele que não funciona como o deveria. seu corpo é um corpo limitado. Todos nós. Assim como o meu corpo também é um corpo limitado. Certo. Você consegue ficar 15 minutos embaixo d'água? O que é que tem a ver uma coisa com a Eu tô outra? te fazendo uma pergunta. Não. Tu consegue? Não, eu também Sim, não. oxente. Todos os corpos são limitados. Quando a gente fala de corpo livre, a gente tá falando sobre restrição, não Certo. sobre limitação. Certo. Alguém aqui conhece ele? Já ouviu falar dele? Sim. Já? Só você? Parece que nós não somos o seu público, parece que nós não somos o seu nicho. Mas a ideia é essa. Sim, isso é muito Se eu trouxesse bom. 30 pessoas que concordam, Gostei. Ele é muito, Esse muito foda. muito combativo, adorei ele. Ele de todos ali, ele é o que é o melhor, melhor no sentido, assim, Sim. de Ele de sabe o ser que ele tá combativo. falando. Ele tem um entendimento social, um entendimento, né, do que é ser, gordo. E ele sabe quem é esse coach. Você vai ver depois, ele sabe quem é Ah, esse é. coach. É, Esse ele falou o rapazinho nome fez a inteiro, lição de né. casa. É, É, e fez a ele vai lição falar de casa, outras é. coisas também, que eu também pesquisei, ele fala Ah, outras é? coisas também. É. Ele esse movimento corpo livre, né, me lembra muito, acho que agora eu não sei se foi essa pessoa, a Beta Bochá, Sim, então eu não sei se foi ela que começou o movimento ou não, mas eu gosto muito de assistir ela. E adoro, a Beta é maravilhosa, me Beta é lembrou muito a espetacular. Beta, né, porque ela que fala muito, né, disso. E hoje ela até fala assim, eu também, né, ela também teve que se entender como gorda, mas não se deixar ficar num ponto que ela não conseguia mais se mexer, né, então, Ela chegou a a Beta é pesar foda. 200 e poucos 200 e quilos, ela pouco. comentou. E assim, e é uma coisa que as pessoas elas, criticam a questão do movimento corpo livre, a questão de autoaceitação. Eh, eu acho também é bem importante a gente destacar o seguinte: não se trata de romantizar uma doença. Quando se fala de corpo livre, da aceitação, o que que se quer como uma pessoa gorda, uma pessoa obesa? Que o nosso corpo seja aceito, que a gente tenha acesso à saúde, que a gente não seja visto apenas como um corpo, que a gente seja visto como uma pessoa e tudo Uhum. mais. E é disso que se trata, não se trata de romantizar, "Ai, é promover a obesidade, é romantizar a obesidade", nada disso. É simplesmente que as pessoas têm o direito de existir. E é Sim. e co o mundo sendo gordofóbico do jeito que é, a gente não se sente no direito de existir. Não, Uhum. porque o mundo não existe cadeiras pra gente, não existe roupa pra gente, não existe, o olhar médico, você vai estar com a unha encravada, a primeira coisa que o médico vai te falar: "Tem que emagrecer". "Mas o meu problema é a unha", "Mas tem que emagrecer". Você tá com caspa, "Ah não, você tem que emagrecer". Tudo se torna É obesidade. alimentação, agora é alimentação, né. Exatamente, Mas, exatamente. eu acho, também tem muito essa coisa de, né, ele tá falando da restrição, né. O gordo em si, quando você cresce e olha, assim, eu vou te falar uma coisa, eu não era gorda, porém, assim, se eu falando isso, um entendimento que eu tenho hoje do que eu era na minha adolescência, por exemplo. Porque eu achava que eu era muito maior do que eu era. Por quê? Eu sempre tive um corpo, uma estrutura corporal maior do que das outras pessoas, mas eu não Sim. era gorda. Então, assim, por eu ter que usar calças, de tamanhos maiores, né, etcétera, e eu olhando foto minha do meu aniversário de 16 anos, cara, você conseguia ver aqui os ossos tudo, ó. Era desse nível. E eu olhava no espelho e me via como gorda. Por quê? Simplesmente porque as roupas que serviam nos meus amigos não serviam em mim. E não era porque eu era gorda, eu tenho uma estrutura de corpo mais larga, né. A gente tinha é engraçado e você não é a primeira pessoa, a maioria principalmente das mulheres, a gente conversa, todas vão dizer que: "Nossa, quando eu olho as fotos do passado, nossa, eu me achava gorda". Eu também me achava gorda, eu tinha
Quando eu fui criança, quando eu tive 12 anos, eu cheguei aos 50 quilos, eu tinha 1,35 m, que daí no caso da idade de uma criança pequena, você ali tá gordinha, mas aí eu cresci até 1,60 m e aquele peso ficou, mas eu sempre me vi gorda, eu sempre me achava gorda. Aí quando eu olho essa foto, eu penso: "Gente, mas eu tinha 1,60 m, pesava 50 quilos, Sim. eu não era gorda". Se você for ver, às Mas a vezes você tem um pouquinho mais de bunda, um pouquinho mais de peito, você já começa a achar que é, sabe? E eu sempre tive muito peito, muita bunda, mas eu não era sim, gorda, sabe? não, É muito engraçado. exatamente, E, exatamente. e não só isso, né? Chegou um ponto que eu comecei a me restringir tanto que a minha mãe chegou a me levar no endocrinologista para me ajudar, para dar um jeito, né? Que na Sim, época o endocrinologista era o coach de hoje, né? Era quem ajudava a emagrecer. total, total, Né, total. é. E eu tinha, sei lá, com 16, 15, 16 anos, eles começaram porque o índice de massa corpórea, né, o IMC, o meu IMC, sempre foi alto. Eu não tenho como ter o IMC baixo, porque a minha estrutura, ela sempre vai dar o IMC alto. Eu tenho 1,72 m, mas eu tenho, como eu já falei, eu tenho uma estrutura muito larga. sim, Então, ele foi, calculou o MMC, você tá com, sobrepeso, né, não era nem, acho que não chegava a ser obesidade, mas sobrepeso. sim, E me colocou no monte. Então, daquela época, eu já comecei a foder com o meu metabolismo, entendeu? total. Então, toda vez que eu parava, voltava muito mais rápido e muito mais do que antes, né? Então, assim, qualquer perda de peso que eu tenho hoje, não vai, ela não fica se eu não continuar restrita na alimentação para sempre. Uhum, E eu decidi que eu não exatamente. vou fazer isso mais, nunca mais, né. E é E é e é essa bem a questão que eu tinha comentado, com a questão da recidiva da doença obesidade, né, sim, que aí como você mencionou, da gente passou a vida inteira fazendo dieta, uhum. a vida inteira fazendo dieta, dieta Isso mexe com isso restritiva. aqui, ó. Fazer Totalmente. dieta, porque aí que acontece, você faz a dieta e você vai ficar pensando o dia inteiro na comida, porque você vai ficar pensando na próxima hora que você pode comer, no que você pode comer, etc. Então você cria uma Perfeito. obsessão com a comida que é absurdo. E eu só parei de ter obsessão com a comida depois que eu falei: "Eu quero que se foda, eu não vou mais fazer dieta", sabe. Uhum. Tem roupa pra mim? Tem, beleza. Não vou Hum, mais fazer dieta. E aí eu comecei a ficar no mesmo peso, não ganhava nem perdia, não ganhava nem perdia. uhum. E e isso que conseguiu me tirar, assim, antes eu tinha alguma coisa, eu tinha que comer, porque eu tenho sorvete na geladeira, eu tenho que comer, eu tenho que comer. Hoje não. Hoje eu posso ter ali, se eu tiver vontade eu como, se eu não tiver eu não como inteiro mais. Antes eu comia muito, a não ser quando eu tô na minha pré-menstruação, aí eu como um potinho Uhum. inteiro. Mas é tudo, né, é psicológico que você tira essa obsessão pela comida, quando você simplesmente pelo fato de você se restringir. Então o que ele tá falando ali da restrição, é tudo isso, é restrição de alimentação, é você ficar com medo de ir em algum lugar e comer e as pessoas ficarem te olhando. Então, às vezes você vai, você não come, ou você pede uma coisa que você não gosta só pra falar: "Ai, eu tô de dieta", ou "Não, não, tá tudo bem". Você vai entrar num ônibus, você fica todo assim, né, porque você não quer atrapalhar outra pessoa. Exatamente. Então a gente fica E, com medo de atrapalhar os outros, o que é assim, horrível isso. é a sensação completa de inadequação, né. A Sim. pessoa gorda nunca vai estar fazendo certo. Se ela vai no restaurante, se ela pede um bife, "Ó lá, ó, baleia tá comendo um bife". Isso, Você pede uma salada, "Ó, mas ó, tá vendo, tá fazendo dieta". Tipo, né. mesmo aí a pessoa vai querer Não, ir e pra recebe academia, elogio quando tá fazendo dieta. "Ah, precisa, precisa, boa. Nossa, finalmente. seu rosto é tão bonito". Ai, como eu odeio isso. Ou então a pessoa vai pra academia: "O que que esse gordo tá fazendo, essa gorda tá fazendo academia?". Gente, mas a academia é pra atividade física também. É Nossa, pra cara, saúde. E academia é o aí pior lugar pra gordo, você se sente tão mal na academia. sim. Vou falar sobre isso depois, porque vai ter uma Sim. parte que vocês vão falar da academia Beleza. também, vou Eu, comentar assim, depois. faz muito tempo que eu não vou, né, então não sei se alguma coisa mudou, mas eu sempre me senti muito, muito deslocada, assim, sabe. E assim, eu suo muito, isso daí é uma coisa que eu tenho, assim, desde sempre, eu suo absurdos, então isso já me deixava muito mal, porque qualquer lugar que eu sentava eu molhava. Mas eu te digo assim, academia é um lugar pra suar mesmo, Sim, eu mas vou o te falar uma coisa gordo assim, suando é diferente do magro suando. tem Faz isso também. sentido?
E tudo isso por quê? Porque é da gordofobia. Sim, Por isso quando exato. as pessoas falam do corpo, é pra sociedade aceitar aquela pessoa que tá ali fazendo atividade física. Vai o magro suando bix, ai que lindo, ela tá É, entregando o treino, olha lá, no pain, no é, gain, o gordo suando, ai é é. nojento, filho É da a puta. gordura saindo, nossa, que nojo, deve Ah, feder. Nossa, quando sabe, tipo, nossa, o cheiro, não sei o quê. E, cara, então você, qualquer coisinha, você se sente inadequado, não é, ah, sabe, é uma das, acho que é uma das piores coisas, assim, pelo menos na o gordo, pessoa no gorda meu não tem corpo de mulher branca, né, gorda, assim, a gordofobia pra mim até hoje foi o pior. Eu não a posso me dire colocar em outros, né, outras coisas. A parte de di ser mulher tem muitos totalmente. problemas, porém É um acúmulo de preconceitos, de sim, desvantagens, né, sim. sociais, né. E Porém, a desse parte tipo de ser mulher, o feminismo, ele é muito mais falado. Você tem uma restrição às pessoas que vão ser, que vão atacar você por ser mulher muito maior hoje. As uhum. pessoas que xingam, né? As pessoas que são machistas, as pessoas chamam a atenção delas. A pessoa que fala mal de um gordo é engraçada. E não só isso, a pessoa que fala mal do gordo, ela, se vê como, aquela que tá falando mal do gordo, na verdade, quem tá falando mal do gordo tá fazendo um processo Um educativo pra talvez favor. botar aquele exatamente, que é o que eu vi nessa caixa de comentários desse vídeo que tá o chorume Nossa. puro, envelhecido 500 anos, assim, ninguém teve empatia com as pessoas gordas desse debate, todo mundo: "Nossa, depois desse Uhum. vídeo virei gordofóbico, tô indo pra academia amanhã, esses gordos aí não têm capacidade". É isso, todo mundo batendo palma pra esse treinador aí Eu nem vou de ver os Taubaté. comentários, porque olha. Não recomendo, não recomendo, não recomendo. Não, ai, olha, ai que raiva. Vamos continuar, vai. Tá Vamos difícil. toca lá Uns porque gatilho. vai precisar. Ainda bem que a gente Aviso trabalhou, né? aviso de gatinho. Hum. Já vi muito, ó, o sermão, como é que é? Doutor Chad, né? Já vi muito magro fedido. Ele tinha um apelido de chorume. Ai, que sacanagem. É isso mesmo. Nem imaginei que ia vir esse termo. É, a Ju é ótima. Isso. Chorume. É, doutor, é isso aí, trabalhamos com a realidade dos fatos. Hoje eu adoro as palavras que você tem, são tão engraçadas que mas eu nem me liguei nesse chorume. Ai, vamos lá, vai. Concordam comigo, a gente não teria um Sim, programa. tudo Agora vamos fazer o bem. seguinte, primeiro ponto. Como é seu nome? Antes de me apresentar, eu quero te Mas falar entenda. que no momento em que todos nós aqui chegamos, antes de você saber o nosso nome, a nossa identidade, você já olhou para os nossos corpos. Aonde Então, isso? o nosso corpo, Como ele é seu vem nome, antes da querido? identidade. Como é o seu Eu vou nome? falar o seu nome. O meu nome eu Tá? sei. Luiz Agora, veja só. Augusto Targino Você está Galamba Fernandes. Você está tentando ter uma Você sessão de diz que terapia? você é especialista em psicologia? Você tem CRP? Ele quer uma terapia. Como é seu nome, irmão? Prazer, irmão. Meu Ai, nome que babaca! Debochando. Ai, enfim. Mas é o que esse povo faz. Eles não têm argumento com o que ele fala, então ele vai debochar. Exatamente, É isso. exatamente. Deixa. Poxa, eu não consegui correr, gordo. Já vai ter. Tu tá mais perto que ele. Eu vou só saber seu nome agora. O meu nome é Alexandre Lopes. Vai, Alexandre, Eu fala. sou formado médico veterinário. Top. Eu sou ativista corporal. O que é um Eu ativista sou corporal pra ator entender? Eu não e sei. modelo. Eu que é me ativista manifesto corporal? a favor de que todas as pessoas sejam livres para elas serem quem elas são. A obesidade é uma condição física, ela não é uma escolha. Ela não é uma condição e física. diferente Ela não é uma condição do que apenas muitos física. personagens trainers pensam, a obesidade ela não é só causada através da alimentação e da falta de exercício Foi o que eu físico. acabei de falar. A gente tem questões sociais, econômicas, Foi tudo que eu acabei de metabólicas. falar. Concordamos 100%. Ótimo. Que bom. Qual é a sua questão sobre ser gordo é uma escolha? A minha questão sobre ser gordo é uma escolha é que os lugares pra mim são privados. Que lugares? Então existe Qual lugar um que você não pode ciclo. entrar? Me fala. Existe um Qual lugar é ciclo. privado Eu pra você? estou te falando. Não, você não tá falando. Você Eu- tá Com contando um licença. desabafo. Você tá desabafando. Existe um ciclo onde você Gaslighting diz que eu, por total. ser obeso, sou doente. Mas você é. Então, Isso é um se fato. eu sou doente, eu mereço acolhimento,
respeito e dignidade no meu tratamento. Concordo. Quando você Você tá se coloca tratando? eu estou. Eu Ótimo. tenho personal trainer 3 vezes por semana, Certo. nutricionista, Tá. psicóloga, eu Já tá caminho. conseguindo resultados? Sim, já estou conseguindo resultados. Então você tá E os escolhendo não meus ser gordo, é resultados. isso? Não, eu não quero ser magro. Não, você tá escolhendo não ser Eu tão estou gordo. escolhendo ter mais qualidade de vida. através do emagrecimento? Porque ser gordo Através do não emagrecimento? significa ser uma pessoa triste. O que é que você tá conseguindo? Como é que você vai ter mais qualidade de vida? Deixando de ser o quê? Deixa O eu que é te que você tá falar. acontecendo no seu Eu corpo? estou falando. Você responde a 25 processos por calúnia, Aonde difamação isso? e o uso de imagem Meu amor, de você vai ter que pessoas. provar muito eu tenho isso, como não provar. tem. 22 semanas atrás, você usou a imagem de uma personal Certo. desmoralizando o trabalho dela, Continue. porque ela foi Eu pesquisei. reconhecida numa matéria por fazer um trabalho incrível com outras pessoas Certo. e pelo fato dela ser gorda, sua colega de Me trabalho. fala como é o trabalho incrível dela. O que é que ela faz que é incrível? Ela atende pessoas gordas e ajuda essas pessoas a terem qualidade de vida, incluindo pessoas também. que são gordas e Eu também faço o idosas. mesmo. Oh, parou. Eu pesquisei já no Jus Brasil, ele tinha acho que uns tantos processos, acho que ele tinha 2 processos em que ele era o autor processando uma companhia aérea e um outro negócio, mas os demais processos, todos ele é réu por difamação e calúnia, indenização por danos morais, uso de imagem. O que o rapaz falou tá correto, Tá, eu ele é achei aqui, Jus Brasil, ó. O nome dele, né, é Luiz Augusto Tardino Galamba Fernandes. exatamente, Ele tem exatamente, porque aqui a O gente Jus não Brasil mata a cobra, encontrou mas mostra o 21 pau. processos, 21 processos no site do En Jus Brasil. Então, desses 21 processos, se não me engano, 2 ele é autor, um que ele tá processando a Ocean Air e uma outra companhia lá, mas o restante são processos em que ele figurou como o autor, inclusive processo trabalhista pleiteando reconhecimento em relação trabalhista, ou seja, deve ter enrolado a pessoa para contratar e tudo mais, processos públicos, ele não pode nem alegar, você viu que ele falou ali ameaçando o rapazinho? Vai ter que provar tudo isso aí. Tá ali, meu amor, Jus Aqui, Brasil, ó, é. beijos. É Beijos de Luiz luz.